Teiquepê, em Tupi-Guarani, caminho de entrada. Foi com esse nome que os índios batizaram essa terra quando aqui chegaram. Caminho da entrada para a terra sem mal. Os caiovás buscavam um lugar de paz, onde encontrassem sossego e tranquilidade, para plantar e assim conseguir viver livres dos inimigos. Teiquepê foi o primeiro nome de Piraju. Provavelmente esse nome foi dado com muito carinho e agradecimento por essa terra. Porém, as pessoas que registraram esse nome, que passaram essa narrativa para o papel e para além, boca em boca, não sabiam falar tupi-guarani. Desse modo, Teiquepê virou Tijuco Preto. Teiquepê significa outra coisa que não é Tijuco Preto e não é Terra Preta, tá certo? É uma corruptela da língua guarani, e essa língua guarani ela foi compilada no final do século XIX pelo Teodoro Sampaio. Tá? A gente sabe que Tijuco Preto é terra preta, é corruptela do Guarani, certo? E a gente sabe que a terra de Piraju não é preta. Tá? Pelo contrário, ela é vermelha, é um solo de terra roxa resultante da composição do basalto, e tudo bem. O significado mais adequado, certo, dessa corruptela guarani, que é o nome da ONG de vocês, é Boca do Sertão, caminho da entrada. Seja na antiga Tijuco Preto ou na contemporânea Piraju, o rio Paranapanema sempre foi a estrela principal. Por que mais peixe do que água? Porque vinha. Todo o peixe que vinha debaixo, do lado do Rio Paraná, do Rio Paraná, e parava aqui na ponte. Não tinha escada para peixe, para subida de peixe naquela época. A escada foi feita posteriormente. Então os peixes se amontoavam uns por cima dos outros. Pulavam por cima das pedras, peixes de todos os tamanhos. Era dourado, que pulava, que saltavam. Era curimbatá, era piapara, piracanjuba. Peixes de couro não saltavam, porque os peixes de couro não saltam, não pula fora d'água. E pulava o dourado até 25 quilos ou mais. Bem, o dourado do rio Paranapanema, Salminus maxillosus, não? A espécie Salminus maxillosus, que é da bacia do rio Paraná. E a bacia do rio São Francisco é Salminus brevis, outra espécie de dourado. E o dourado daqui, Salminus maxillosus, da bacia do rio Paraná. Um tesouro assim, como um rio cheio de águas, que corre com toda a força e toda a pressa pelas pedras, desperta muito encantamento. Mas também desperta muitos interesses de barrageiros, é claro. A usina Piraju, empreendimento que o grupo Hermílio de Moraes pretende instalar em nossa cidade, está prestes a ser aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente. Como se recorda, a usina Piraju foi projetada de maneira a mudar o trajeto do rio Paranapanema, que seguiria do Salto São Simão direto para a foz do Ribeirão das Araras, em um gigantesco cano. Em Piraju, onde o rio passa atualmente numa vazão de 250 metros cúbicos por segundo, sobraria um fio de água de apenas 10 metros cúbicos por segundo. Com isso, a água represada em Piraju sofreria pouca renovação, transformando nossa represa em um lago de duvidosa salubridade. Abaixo da ponte da cidade, o espetáculo se tornaria deprimente, ou seja, um riozinho correndo por entre pedras, onde se proliferam mosquitos transmissores de doenças. Essa notícia saiu no jornal Observador, em 18 de janeiro de 1992. Há quase 30 anos, as pessoas já se mobilizavam para defender o fluxo natural do seu rio. Há 30 anos atrás, quando surgiu a proposta da construção da usina Piraju, eu era vereador naquele período e tive informações de amigos sobre todo aquele evento que a empresa Votorantim queria fazer em Piraju. Ela simplesmente queria o desvio do rio. E esse desvio do rio, para nós pirajuenses, como vinha descrito no EIA-RIMA, seria fatal. Nós teríamos uma área, um lago
sem vitalidade para o nosso município. Esse que a gente frequenta aqui, né, no nosso município, na nossa represa dentro da cidade. E o desvio do rio acarretaria em prejuízo incalculável e impensável na vida dos pirajuenses e na vida de todos que moram aqui e desfrutam desse rio. Naquele período, a gente conseguiu passar algumas informações, pedimos informações à Secretaria do Ambiente do Estado e pedimos informações sobre a pretensão da construção dessa usina, que a população era totalmente, para a população era totalmente desconhecido. Nós não sabíamos realmente que se pretendia fazer uma grande obra de desvio do rio aqui em Piraju, que é o grande sonho, que era o grande sonho do Antônio Hermílio, fazer só usinas com canais de desvio. E depois dessas informações, através do jornal, através da Câmara, a população tomou conhecimento, tomou atitude, né? Todo mundo considerou que o desvio do rio era uma coisa impensável. E ela lutou e ela conquistou esse não desvio do nosso rio, e hoje, graças a Deus, nós não temos esse evento para a nossa cidade. A gente estava falando aqui de um momento lá atrás, de 30 anos atrás, em que os documentos públicos eram ocultados, era um parto para você conseguir sequer o acesso sobre as grandes questões, né? Estou me referindo, por exemplo, à construção da primeira usina, o estudo de impacto ambiental, que era então uma ferramenta moderníssima, né? Que se trazia, mas era ocultada, não era disponibilizada a informação. Que o grande lance do EIA-RIMA era justamente você trazer a possibilidade de projetar os cenários de impacto. E aí sim dá tempo da população até auxiliar e contribuir para isso, né? E isso é um negócio muito legal. Tivemos momentos assim, muito importantes, políticos, né? E o Fernando falava aqui, a ação política é fundamental, né? Não dá para a gente pensar em ter sucesso, principalmente nessas empreitadas que envolvem essas multidisciplinares, se não tiver ação política. Se você não trouxer para a conversa a Câmara Municipal, o Executivo, o Prefeito, né, os formadores de opinião, as pessoas, né, os empresários, aqui em especial os empresários rurais, né, que ainda é um setor importante, essas coisas todas, a unidade de conservação, né? Nós temos uma unidade de conservação importantíssima que foi uma loucura para conseguir. O caso de 92 não foi o primeiro em que os pirajuenses tiveram que sair às ruas para defender suas águas. Antes disso, o inimigo era outro. A Brascraft. Pelo que me lembro em minhas memórias, os primeiros fatos assim, relevantes com relação ao meio ambiente surgiram, acho que se não me engano, na década de 70, 70 e pouco, que foi o pessoal do movimento assim, popular contra a instalação de uma indústria aqui no nosso vale, que tem assim, um potencial alto de possibilidade de poluição. Então criou esse movimento e, por fim, em resumo, essa empresa acabou não se instalando na cidade, porque a possibilidade de poluir a água do rio era muito grande. Tinha 16 anos, em 1978, eu estava com 16 anos, eu me lembro que foi assim, a primeira grande mobilização da comunidade em relação ao Rio Paranapanema, foi quando surgiu a intenção da indústria de celulose Brascraft de se instalar no município de Angatuba, rio acima, né? Próximo lá, à frente um pouco de Paranapanema. Era um grupo, se não me engano, japoneses, não tenho certeza, mas essa indústria de celulose pretendia se instalar lá e causaria ao longo dos anos um desastre ambiental muito grande em todo o vale, porque a celulose é uma das indústrias que mais polui as águas. Se tivesse se instalado a Brascraft lá em 1978, nós teríamos hoje um Paranapanema totalmente poluído, né?
Então aquilo mexeu com todos os municípios do Vale. Então a maioria dos prefeitos, praticamente todos os prefeitos dos municípios do Vale do Paranapanema se mobilizaram pela não instalação da Brascraft. Piraju foi um dos mais fortes, a luta aqui foi muito grande, intensa, mobilizou muito a comunidade. Essa indústria não se instalou aqui, acabou indo para o Paraná, se não me engano ela existe ainda no Paraná até hoje, né? E não foi instalado. Aquele momento foi um momento realmente histórico para Piraju. Não havia organização não governamental, não havia grupos constituídos de defesa ambiental. Foi uma mobilização espontânea, capitaneada pelas prefeituras do Vale. Eu trabalhava na cidade de Angatuba, que é ali próxima da nascente do Paranapanema, que na verdade começa lá em Capão Bonito, né? E depois vem se formando. E ali em Angatuba já é bastante caudaloso. E naquele momento eu estava lá na década de 70, final da década de 70, 1977 mais ou menos, acontecendo lá nessa cidade um movimento a favor de uma grande indústria chamada Brascraft, né, que vinha ali ia se instalar ali. Dizia-se que teriam 2.500 funcionários, né, e o povo lá todo aplaudia, claro, né, porque a questão emprego, renda é importante, né. Mas assim, eu ouvia notícias quando vinha aqui para Piraju ou vinha para Bernardino de Campos. As outras notícias do outro lado, as pessoas que não queriam a instalação, né, movimentações muito fortes, né, porque a instalação dessa indústria com certeza teria acabado com esse patrimônio aí que a gente tem até hoje de água limpa, né? O discurso ambientalista em defesa da natureza não teve tanto apelo popular até os anos 1990. Era uma época em que se valorizava muito o dinheiro, os empreendimentos, as fábricas, quer dizer, o progresso. Contudo, a defesa do Panema já ganhava o coração dos pirajuenses. Eu até lembro do livro que o Zoc escreveu sobre o Paranapanema, dois jornalistas, encomendado pela Duke Energy na época, escreveram um livro, mapearam todo o rio. E eles, nesse livro, eles citam isso, que de todas as comunidades pelas quais eles passaram, fazendo esse livro-reportagem, eles puderam comprovar que a comunidade que mais afeita ao rio e que tem uma relação mais corpo a corpo com o rio, mais intensa, é a comunidade de Piraju. Eu acho que até porque o rio passa praticamente pelo centro da cidade. E talvez seja a única cidade do Vale do Paranapanema que ele passa no centro da cidade. Avaré, por exemplo, ele passa a 10 quilômetros da cidade e por aí vai. Mas aqui nós temos o rio no centro da cidade. Então isso talvez seja o motivo pelo qual o pirajuense é tão ligado ao rio, né, desde o seu DNA lá atrás, desde o seu nascimento, ele nasce já integrado ao rio, né?